Olá a todos, eu me chamo Maria Eduarda e eu sou aluna da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que fica localizada no estado do Paraná. E eu sou estudante do curso de bacharelado em Física e eu sou orientada pelo professor Dr. Fabiano e pelo mestre Tiago. E o título do nosso trabalho é Dinâmica de caminhadas quânticas em redes com desordem aperiódica. Então, esse é um sumário da minha apresentação e antes de desenvolver a ideia e o objetivo por trás do nosso trabalho, eu vou apenas fazer uma breve introdução e contextualização do que são as caminhadas quânticas, né? Então, basicamente, elas representam uma versão quântica das caminhadas aleatórias clássicas, que podem ser definidas como modelos matemáticos, que podem ser estudados em redes homogêneas e não homogêneas. Então, para entender o que são as caminhadas quânticas, é necessário entender o que é uma caminhada aleatória clássica, que basicamente consiste em um processo matemático que descreve uma sequência de passos que são aleatórios. Então, para facilitar na visualização desse modelo, nós podemos imaginar um caminhante que ele parte de um ponto inicial em uma rede, e à medida que esse caminhante vai dando passo a passo, à medida que essa evolução acontece, essa evolução ela acontece de forma aleatória. E um objeto que, por exemplo, pode trazer estocasticidade nesse caso é uma moeda, onde nós associamos o lado cara e coroa a, por exemplo, ir para a esquerda ou ir para a direita, respectivamente. Então, esses modelos, no final das contas, o que nos interessa quando analisamos esse tipo de modelo clássico é entender de que forma que esse caminhante se afasta do ponto inicial e qual vai ser a probabilidade de encontrar ele daqui N passos, né? Então, esses modelos de caminhadas aleatórias clássicas, eles têm diversas aplicações, e uma dessas aplicações é em algoritmos, em computação clássica. Então, por essa razão, que ao adicionar ingredientes quânticos a esses modelos, surgem as caminhadas quânticas, que podem ter diversas aplicações também. Então, uma vez que nós entendemos a definição dos modelos das caminhadas aleatórias clássicas e por qual razão surgem as caminhadas quânticas e também a definição das mesmas, é que nós conseguimos entender o problema central do nosso trabalho, que é entender como e por que é possível estender esses modelos clássicos para o regime quântico. E a motivação está no fato de que, uma vez que você introduz esses ingredientes, essas características que são a superposição e a interferência, o comportamento do sistema vai mudar, o que vai abrir espaço para para compreensão de novas propriedades físicas e também possíveis aplicações, né? Então, é dessa forma que nós também definimos os objetivos do nosso trabalho, que é compreender, investigar a dinâmica desses modelos e caminhadas quânticas, e a forma que nós encontramos de investigar esses modelos é a partir de simulações, onde nós analisamos a distribuição de probabilidade desses modelos, o desvio padrão e também o emaranhamento através da entropia de Van Neumann. Então agora, tratando da parte da fundamentação teórica, eu vou fazer uma breve introdução sobre alguns conceitos para que seja possível entender a dinâmica dos modelos das caminhadas quânticas, para então analisar e abordar os resultados do nosso trabalho. Então o que acontece é que as caminhadas quânticas podem ser descritas em grafos, onde cada vértice do grafo pode ser associado a uma posição que o caminhante pode ocupar, e a essa posição é associado dois estados de moeda, o estado mais e o estado menos dados pela relação número 1. Então, o que acontece é que em nosso trabalho, nós trabalhamos com caminhadas quânticas de tempo discreto, o que nos leva a um operador de evolução temporal U, o qual é descrito em função de outros dois operadores unitários, o operador moeda e o operador deslocamento condicional. O operador moeda é dado pela relação número 5 e o operador deslocamento pela relação número 6. O que acontece é que primeiro aplicamos o operador moeda, o qual é responsável por criar uma superposição entre os estados de moeda, e em seguida aplicamos o operador deslocamento, o qual vai mover o caminhante dependendo do estado de moeda. Por essa razão, ele é chamado de deslocamento condicional. Outro fator importante de ser analisado e estudado em nosso trabalho é a diferença entre redes homogêneas e não homogêneas. O que acontece é que em redes homogêneas, a probabilidade de transição entre os vértices são todas diferentes. Já no caso de redes não homogêneas, essas probabilidades são todas distintas. Então, em nosso trabalho, nós utilizamos o operador moeda dado pela equação número 7, porém, na equação número 6, eu trouxe o operador moeda Hadamard, que é chamado de operador moeda justa ou balanceada, justamente porque ele faz parte de um dos modelos de caminhadas quânticas mais conhecidos, então eu trouxe esse operador como referência por comparações futuras que farem os resultados. E a forma que nós encontramos de introduzir a não homogeneidade em nosso trabalho foi através das sequências aperiódicas. Então, nós utilizamos a sequência de Fibonacci, a sequência de Thue-Morse e a sequência de Ruda-Shapiro. A sequência de Fibonacci ela é construída a partir da concatenação de duas sequências iniciais, as quais estão dadas ali no slide. Já a sequência de Thue-Morse ela é construída a partir de uma sequência inicial que vai ser concatenada com sua complementar, e a sequência de Ruda-Shapiro ela é construída a partir de algumas substituições que são mais complexas, mas o que nos interessa no final das contas é que nenhuma delas é periódica. E basicamente o que essas sequências representam, elas vão nos dizer a forma que os operadores moeda vão ser organizados na rede. Ou seja,
aonde esses operadores moedas vão ser colocados em cada posição da nossa rede. Então, o que nós fazemos é colocar o operador identidade em 0 e nas posições positivas nós organizamos os operadores moeda de acordo com a sequência escolhida e refletimos esses mesmos operadores das posições positivas para as posições negativas. Então, a imagem projetada no slide mostra a forma que cada operador moeda fica organizado de acordo com a sequência escolhida. Então, com o objetivo de caracterizar os modelos e caminhadas quânticas, uma vez que nós introduzimos a não homogeneidade, em nosso trabalho nós utilizamos o desvio padrão e o emaranhamento para fazer essa caracterização, né? Então, basicamente, o desvio padrão ele analisa como que o caminhante se espalha pela rede e caracterizando esse comportamento através do expoente CI, que é dado na equação número 9, para o caso não homogêneo. E no caso do emaranhamento, nós utilizamos a entropia de Van Neumann, que basicamente a gente considera a matriz densidade total do sistema. A partir disso, a gente realiza uma operação calculando o traço parcial sobre o espaço da posição para obter a matriz densidade reduzida do espaço da moeda. E calculando os autovalores dessa matriz, nós calculamos o grau de emaranhamento, que é dado pela equação número 12. E como metodologia para realizar as simulações, o que basicamente nós fizemos é uma revisão bibliográfica e todas as simulações foram realizadas em Python. Então, por fim, antes de apresentar os resultados e discutir um pouco das simulações que nós fizemos, eu vou apresentar os parâmetros que foram utilizados, né? Então, em primeiro lugar, utilizamos um estado inicial que é simétrico, fixamos também o número de passos, igual a n igual a 500, e fixamos também alfa igual a π sobre 4 e beta igual a π sobre 6. Então, em primeiro lugar, nós temos como primeiro resultado a figura 1, que ela nos indica a distribuição de probabilidade da partícula ou do caminhante no regime assintótico, aí para cada modelo de sequência, né, de Thue-Morse, Fibonacci e de Arruda-Shapiro, né? Então, o que acontece é que, como resultado que nós podemos extrair das distribuições de probabilidade, é que nós observamos que cada sequência vai gerar um padrão diferente de propagação, né? E o que acontece é que, então, acaba sendo evidenciado que a estrutura da rede ela vai influenciar no comportamento do sistema, né, na dinâmica. Agora, em segundo lugar, nós temos a figura 2, que representa o desvio padrão para cada modelo de sequência, né? Então, novamente, a de Fibonacci, a Thue-Morse e a de Arruda-Shapiro. E, basicamente, como dito anteriormente, o desvio padrão ele é responsável por nos indicar a forma que a partícula ou o caminhante se espalha pela rede. E como resultado daqueles expoentes que são dados na equação número 9, nós encontramos que para a de Thue-Morse esse expoente vale 0,84, a de Fibonacci 0,86 e para a sequência de Arruda-Shapiro vale 0,26, né? Mas afinal, o que esses expoentes indicam, né? Então, nós podemos categorizar os comportamentos desses modelos de caminhadas quânticas através desses expoentes, né? Então, o modelo utilizando a sequência de Thue-Morse e Fibonacci se caracteriza como um comportamento superdifusivo. Já o de Arruda-Shapiro se caracteriza como um comportamento subdifusivo. E como referência, nós podemos pensar na caminhada quântica, na caminhada aleatória clássica, que tem como expoente 0,5, que então é caracterizado pelo comportamento difusivo, e no caso da caminhada quântica com moeda de Hadamard, o comportamento é balístico, né? Mas, afinal, o que todos esses números representam, uma forma intuitiva de entender isso é pensar numa caminhada quântica como uma das suas aplicações, como um algoritmo de propagação e busca. Então, nesse caso, o desvio padrão vai nos indicar o quão rápido a informação, o caminhante ou a partícula vai se espalhar pelo sistema. E por fim, nós temos a figura número 3, que ela representa o emaranhamento entre a moeda e a posição no regime assintótico também para as diferentes sequências. E basicamente esse valor que nós obtemos, ele corresponde ao emaranhamento médio após os 200 passos da caminhada, né? Então, a gente também realizou uma comparação com o valor da caminhada quântica homogênea, utilizando a moeda de Hadamard, e basicamente esse emaranhamento ele vai nos indicar sobre as correlações entre o espaço de posição e de moeda, né? Então, a gente observa que cada sequência ela vai influenciar de forma diferente o grau de emaranhamento, indicando que a estrutura da rede também tem um papel fundamental nesse quesito, né? Por fim, em conclusão, as caminhadas quânticas em redes com desordem aperiódica, elas apresentam uma dinâmica que é significativamente diferente do caso homogêneo, e esses resultados que foram mostrados, eles evidenciam que a escolha da sequência vai influenciar diretamente na dinâmica do sistema, na dinâmica dos modelos, então vai afetar na propagação, na forma como o caminhante se espalha pela rede, e também afeta as correlações do sistema que são descritas através do emaranhamento, né? E então, dessa forma, a periodicidade ela pode ser interpretada como um mecanismo de controle da dinâmica, com possíveis aplicações em informação quântica, né? Então, o Instagram, do nosso grupo de pesquisa, então, caso alguém tenha interesse de conhecer um pouco mais das publicações e do trabalho do grupo. E eu também gostaria de agradecer ao evento pela oportunidade de mostrar o meu trabalho e também a orientação
do professor Fabiano e do Tiago. Obrigada.